Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou a Alessandra Silva e fiquem agora com a leitura das cartas 34, 35 e 36. Viena, 27 de novembro de 1893, carta 34. Querido amigo, a última carta que consegui produzir para você logo depois daquela extraviou-se, como se diz em Viena. E em seguida, veio um período em que não senti vontade de escrever. Andei com o nariz entupido e não tive disposição para isso. Mais uma vez, deixei-me cauterizar e voltei a desfrutar do trabalho. Porém, no mais, estou pouco satisfeito com o sucesso da terapia local. Não tenho obedecido à sua ordem de não fumar. Você realmente considera um privilégio notável viver muitos anos num tormento? Mas tenho sido muito pouco importunado pelas sensações correspondentes. E assim, vê-se que coloquei as notícias sobre minha ilustre pessoa em primeiro plano, como se não houvesse nada mais importante para escrever ou indagar. A carta extraviada continha muitas coisas pertinentes à ciência: nariz, órgãos sexuais, enxaqueca com escotomas. Tudo isso está perdido agora, mas não é nada porque vale a pena chorar. De qualquer modo, você não poderia usar os relatos sobre o nariz, os palpites, sem descobertas nasais modelares. A questão sexual vai se consolidando mais firmemente e as contradições vão se desvanecendo, mas o material novo é muito escasso, por causa de uma falta muito incomum de pacientes nos horários de consultório. Quando recebo um caso para restauração minuciosa, tudo se confirma e, por vezes, quem procura acha mais do que deseja. A anestesia sexual, particularmente, tem sentidos múltiplos e bastante contraditórios. O tipo de angústia, como observado em Piette, tornou-se bem claro. Examinei um velho e alegre solteirão, que não se recusa a nada e que produziu um clássico ataque de angústia, depois de se deixar seduzir pela amante de 30 anos a manter relações sexuais por 3 vezes consecutivas. Grosso modo, esbarrei na ideia de vincular a angústia não a uma consequência psíquica, e sim física, dos excessos sexuais. Fui levado a isso por um caso maravilhosamente puro de neurose de angústia subsequente ao coito interrompido, numa mulher totalmente plácida e totalmente frígida. De outro modo, não faria nenhum sentido. Quanto a todos os demais aspectos, o período de meu silêncio foi bem interessante. Em casa, todos vão bem. A gripe, que está fadada a tornar-se novamente epidêmica, está bem à nossa frente. Minha cabeça sente falta do habitual excesso de trabalho, desde que perdi a senhora Von K. Estou em bons termos com Breuer, mas vejo-o pouco. Ele se matriculou em minhas aulas de sábado. Seu sogro ainda está decidindo a encontrar um apartamento melhor para mim. Recentemente, propôs-me um por 3.400 florins. É muito gentil da parte dele, mas pretendo permanecer aqui por algum tempo. Esta conversa ociosa pressupõe que você e sua amável esposa estejam bem de saúde e que suas dores de cabeça tenham desaparecido para sempre, desde a última operação. De outro modo, eu certamente teria recebido notícias suas nesse meio tempo. O anexo A, enurese, é uma bobageira. Cedo-lhe o anexo B, talvez você encontre nele algo que interesse.
Conheço K e estou tratando de alguns membros da família dele. Com as mais cordiais saudações para a família inteira, seu Sig Freud. Tem uma nota interessante onde o Freud cita que ele perdeu a senhora Von K e a cabeça sente falta do habitual trabalho excessivo. Esse estudo entrou em estudo sobre a histeria dessa paciente. E também esse anexo, não há nenhuma indicação de que teria ido esse anexo. Carta 35, Viena, 11 de dezembro de 1893. Caríssimo amigo, minha pronta resposta à sua carta significa que dispõe de algumas horas livres no domingo e não constitui um pedido de reciprocidade no mesmo estilo. Escreva quando eu tiver tempo e assunto. Infelizmente, só pude ver sua querida Ida muito rapidamente e muito poucas vezes. E ela passou os 3 dias inteiros junto ao leito da mãe. Achei-a com uma aparência glorious, esplêndida, e ela me honrou com a confissão de que já hoje, em seu primeiro dia, estava entediada. Não continuará vienense por muito tempo. O transplante parece ter tido êxito. Soube através dela que você pretende fazer palestras sobre minhas paralisias histéricas e me senti tão honrado que achei que deveria tratar-se de um mal-entendido. Falou-me também sobre sua física aplicada e sobre a indignação dela a esse respeito, e concordei sem reservas, isto é, com a única ressalva de que não poderia manter essa opinião se você próprio me convencesse de que era necessário estudar esse novo assunto. Apesar dessa humilde incerteza, continuo a pensar que, se você lograsse êxito em aperfeiçoar o coito concebido por Deus Todo-Poderoso, tudo mais seria bobagem comparado a isso. E eu iria de bom grado a Berlim ajudá-lo a escolher um lugar para sua estátua. O congresso é em Roma, não sobrará muita coisa para Viena. Você deve falar e escrever, penso eu, certamente lá e também em outros lugares. A propósito, Sheim tornou a dar notícias. As ideias dele se desenvolvem numa linha muito semelhante. Você não o conhece? Em setembro, o Congresso de Cientistas se reunirá aqui e fui nomeado primeiro secretário na área neurológica. Meu nariz foi atacado pelo catarro. Finalmente, tornou a ficar bom e agora estou com a cabeça desobstruída e em bom estado de ânimo. Comecei hoje a restringir o fumo, isto é, a reduzir o fumo ininterrupto a uma quantidade descontínua e passível de ser contada. Tem realmente a impressão de que a questão toda é orgânica e cardíaca. Alguma coisa neurótica seria muito mais difícil de aceitar. Só se é indiferente a esse ponto no tocante aos problemas orgânicos. Além do mais, a proibição do fumo não está de acordo com o diagnóstico nasal. Creio que você está cumprindo seu dever médico. Não direi mais nada a respeito e obedecerei em parte, mas não sensatamente. 2 charutos por dia. Eis como se conhece um não fumante. Estou literalmente carregado de novidades sobre as neuroses e neuropsicoses, mas é tudo ainda bastante caótico. Agora mesmo estou escrevendo um trabalho sobre a histeria, que não será ruim. Breuer está atarefado demais para contribuir com muita coisa. Estamos com uma lastimável epidemia de gripe. Meu pai comemorou seu 78º aniversário
com um ataque grave e é agora uma sombra do que foi antes. Em casa, todos ainda passam bem. Kongstein foi proposto para uma vaga de professor. Espero sinceramente que consiga. É um homem correto, ninguém consegue superar-lhe os padrões. Com as saudações mais cordiais a você e sua querida esposa, seu Sigfried. Esse amigo que ele cita é oculista e amigo de Freud, com respeito ao papel que teve na descoberta da propriedade anestésica da cocaína. Um artigo de Freud de 1886 intitulado Observação de um caso grave de hemianestesia num histérico. Esse artigo foi apresentado à Sociedade de Medicina no dia 26 de novembro de 1886. Com o efeito do artigo, o amigo do Freud tornou-se professor assistente em 1900.